Capítulo 317, Maré de Bestas. Tradução, Cyber Revisão, Zezinque-se, Ne. Liu Yueshan olhou para Lin Ming nervoso. Se ele fizesse tal coisa, era provável que ele seria repreendido e punido. Atualmente, o perigo e o caos entraram em erupção dentro de todo o território do Vale dos Sete Mistérios. Ele tinha ouvido rumores de que alguma grande seita demoníaca havia se levantado e queria assumir o controle de toda a província da Ilha da Divina Fênix. Agora, ele era apenas um pequeno diácono da estação de retransmissão. Ele nem sequer tinha as qualificações para usar uma formação de matriz de transmissão de som de longa distância, muito menos pedir à seita do Vale dos Sete Mistérios que enviem homens para ajudar a defender um pequeno país. Isso. Senhor. Lin Ming não tinha tempo de ouvir as queixas de Liu Yueshan. Ele disse diretamente, diga a eles que Lin Ming solicita ajuda. Lin Ming. Liu Yueshan fez uma pausa. Então o discípulo direto na frente dele era Lin Ming. Embora ele não tenha visitado a seita há muito tempo, o grande nome de Lin Ming ainda ressoou em sua mente como trovão. Um artista marcial comum dos 36 países se tornou campeão da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Como ele não poderia ter ouvido um assunto tão exagerado? Ele provavelmente teria ouvido mesmo que fosse surdo. Pensando nisso, Lin Ming não era do reino da fortuna do céu. Não era de se admirar que tivesse esse tipo de pedido. De acordo com a informação de Liu Yueshan, Lin Ming já havia se tornado um talento celestial que a Ilha da Divina Fênix estava treinando. Seu status não era, naturalmente, igual a um discípulo comum da seita. Mesmo que a seita não pudesse enviar ajuda, eles ainda não ignorariam a terra natal de Lin Ming. Pensando nisso, Liu Yueshan respondeu imediatamente, este subordinado solicitará ajuda imediatamente. Enquanto falava, Liu Yueshan se virou e começou a ativar a matriz de transmissão de som de longa distância. Lin Ming viu que a formação de matriz de transmissão de som começou a se acender e ele rapidamente pulou no dragão de inundação alado. Lin Ming era forte, mas era impossível para uma pessoa se defender contra toda uma maré de bestas viciosas. Ele precisava de um exército para ajudá-lo e outros mestres ao seu lado. Era inútil a seita do Vale dos Sete Mistérios manter os artistas marciais no estágio da condensação de pulso como proteção. Na frente de um mestre do reino núcleo rotativo, eles nem eram formigas. Com o atual status de Lin Ming, não era pedir muito solicitar alguns defensores para o reino da fortuna do céu. O dragão de inundação alado disparou com a velocidade de um raio. Enquanto Lin Ming voava nas costas, ele conseguiu atravessar 2.000 milhas em uma única hora. Milímetro. Essas manchas pretas no ar são bestas viciosas. O dragão de inundação alado era incrivelmente rápido. Em apenas algumas respirações, esses pontos pretos ficaram claros. Havia vários falcões de fogo, leopardos voadores, pássaros comedores de homens e inúmeras outras bestas viciosas bizarras e fantásticas que Lin Ming não conhecia o nome. Deveria ter dezenas de milhares na densa nuvem em que foram reunidas. E isso era apenas no ar, provavelmente havia muito mais no chão. Lin Ming ofegou. Esta foi a primeira vez que ele testemunhou uma maré de bestas viciosas. Embora essas bestas viciosas à sua frente fossem principalmente bestas viciosas de primeiro, segundo e terceiro grau e outras de baixa classificação, este era um caso de quantidade maior que qualidade. Um monte deles poderia eventualmente dominar e encurralar um mestre. Era difícil imaginar que tipo de poder sobrenatural foi usado para agitar todas as bestas viciosas no enorme território de vários milhões de milhas da província da Ilha da Divina Fênix, causando erupções de marés de bestas viciosas em uma escala tão aterrorizante. Esta demonstração de poder da região demoníaca do Mar do Sul era para forçar as 18 seitas de terceiro grau restante a ceder ao seu poder.
Agora, a única maneira pela qual as 18 seitas poderiam enfrentar a região demoníaca do Mar do Sul era se eles reunissem todos os seus mestres do reino núcleo rotativo, mas que seita poderia fazer isso? Quem desistiria por vontade própria da terra que haviam governado por tantos anos? Se eles permanecerem espalhados, poderiam se render ou morrer, mas se eles se juntassem, o preço que tinham que pagar era muito alto. Este movimento da região demoníaca do Mar do Sul foi realmente implacável. Depois que as bestas viciosas e revoltadas descobriram Lin Ming, avançaram em sua direção. Lin Ming tirou a lança do cometa roxo de seu anel espacial e empurrou a lança. A verdadeira essência agitou o poder do fogo dentro da semente do deus herege e uma linha vermelha flamejante cortou o ar como se estivesse dançando ao vento. Por toda parte, bestas viciosas se transformavam em cadáveres carbonizados, caindo do céu como insetos. Com um único ataque da lança, dezenas de bestas viciosas morreram. As bestas viciosas ao redor foram oprimidas por essa lança e ficaram com medo de avançar. Lin Ming empurrou várias vezes com sua lança, planejando lidar com essa massa de bestas viciosas e usando a velocidade do dragão de inundação alado para atravessar. Neste momento, Lin Ming de repente ouviu um rugido alto e uma grande besta viciosa se aproximou. Tinha o corpo de um falcão, a cabeça de um leão e sua envergadura tinha 50 pés. A besta falcão-leão se atirou em direção a Lin Ming. Esta besta viciosa era o líder dessa maré de bestas viciosas. Uma besta viciosa de 4º grau. Lin Ming olhou com o canto do olho, empurrando a lança como sempre. Peng! A besta falcão-leão foi abatida pela lança sem qualquer resistência. Lin Ming confiou neste ataque de lança e diretamente quebrou o cerco, voando. Neste momento, no reino da fortuna do céu. A notícia do surto de marés de bestas viciosas já havia se espalhado por todo o país. Todas as cidades que estavam perto de uma floresta ou montanha estavam no limite, todos temendo que fossem os únicos que seriam esmagados. De ontem até agora, ouviram falar de cidades em países vizinhos que foram aniquiladas pela maré de bestas viciosas. Em particular, o país do Sol Oriental que vivia terrivelmente perto de grandes extensões de florestas, tinha sofrido ao máximo, inúmeros civis morreram. A maré de bestas viciosas veio tão de repente que o país do Sol Oriental nem teve tempo de mobilizar seu exército. Mais da metade do país foi engolido dentro da infinita maré de bestas viciosas. Em comparação com o país do Sol Oriental, o reino da fortuna do céu teve muito mais sorte. Grandes extensões de seu reino eram planícies, que geralmente só tinham alguns tigres e só tinham um punhado de cidades que estavam perto de montanhas ou florestas. A maior dessas era a cidade da Fortuna do Céu, que estava perto das montanhas ou, bem como a cidade da Amora Verde, que estava perto das montanhas da Amora Verde. Independentemente de ser as montanhas ou as montanhas da Amora Verde, elas se estendiam por milhares de milhas. Nas profundezas das montanhas havia inúmeras bestas viciosas extremamente horríveis. No entanto, a cidade da Fortuna do Céu estava em uma situação muito melhor do que a cidade da Amora Verde. Isso ocorria porque o Palácio Marcial dos Sete Mistérios estava localizado na maior montanha dentro da Cordilheira Azul. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios era um super escudo para evitar qualquer maré de bestas viciosas, o que fazia com que todos se sentissem muito mais à vontade. Mesmo que uma maré de bestas viciosas acontecesse, tinha que passar pelo Palácio Marcial dos Sete Mistérios antes de chegar na cidade da Fortuna do Céu. Além disso, esta também era a capital do Reino da Fortuna do Céu. Ela tinha um grande exército a protegendo, então os aristocratas dentro estavam relativamente tranquilos. Os 4 majores das 4 forças da Guarda Real da Cidade da Fortuna do Céu geralmente não eram importantes, apenas desempenhando um papel simbólico, mas agora eles se tornaram heróis da Cidade da Fortuna do Céu, com um status extremamente alto e poderoso.
O exército que guardava a fronteira já estava rapidamente correndo para a capital, mas como poderia a velocidade de um exército se comparar com uma maré de bestas viciosas? Até que o exército volte, a cidade da Fortuna do Céu tinha que confiar nas 4 forças da Guarda Real, bem como no Palácio Marcial dos 7 Mistérios para defendê-la. Zhang Danian era o major que comandava a força da Guarda Real Ocidental. Nos últimos dias, a porta da casa de sua família quase estava desgastada de tanto baterem. Havia muitos nobres e aristocratas com status mais altos do que o seu que haviam sido anormalmente educados. Eles lhe deram presentes caros, solicitando que a força da Guarda Real cuide das suas famílias. Para esses nobres, suas propriedades e a vida de sua família eram muito mais importantes do que ouro. Zhang Danian gostou muito desse sentimento. Ele havia comandado as forças da Guarda Real Ocidental por muitos anos. Enquanto ele não fizesse algo extremamente estúpido e louco, ele continuaria sendo o comandante e as forças da Guarda Real Ocidental permaneceriam sob seu controle. Zhang Danian estava considerando se deveria ou não enviar tropas para o Palácio Marcial dos 7 Mistérios e trabalhar com os mestres lá no campo de batalha. Assim, eles estariam a salvo do perigo. Mas neste momento, eles receberam uma notícia chocante que deixou todos assustados. Durante a manhã, eles souberam que Qinzhi havia retirado todos os artistas marciais do reino Outian do Palácio Marcial dos 7 Mistérios e até a maioria dos artistas marciais no estágio da condensação do pulso. Qinzhi e seu grupo partiram em águias do vento celestial, voando na direção da cidade da Amora Verde. Quanto aos discípulos do Palácio Marcial dos 7 Mistérios, eles foram enviados para a cidade do Luar, muito segura. Agora, todo o Palácio Marcial dos 7 Mistérios estava deserto. Zhang Danian ficou com medo de sua inteligência. O que estava acontecendo? Qinzhi havia abandonado o Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Ele sentiu que estava ficando louco. Qinzhi realmente decidiu desistir do Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Mesmo que a maioria dos recursos pudesse ser levado e as 7 principais matrizes de combate. O pagode requintado ou a matriz de 10.000 assassinatos. Esses tesouros valiam milhões de ouro, ou mesmo dezenas de milhões de ouro e, no entanto, tinham sido tão facilmente abandonados. Mas essas perguntas não eram com o que ele estava preocupado. O cerne da questão era, agora que Qinzhi havia abandonado o Palácio Marcial dos 7 Mistérios, como sua cidade da Fortuna do Céu resistiria? Sem mestres, como as forças da Guarda Real defenderiam a cidade? Não era apenas Zhang Danian, mas todos os personagens de alto nível dentro da cidade da Fortuna do Céu sentiram que estavam apenas esperando em uma frigideira. Sua raiz era a cidade da Fortuna do Céu e todas as suas coisas estavam na cidade da Fortuna do Céu. Se não fosse por um último e definitivo recurso, ninguém estava disposto a deixar sua casa e abandonar a base familiar. O que? Qinzhi se afastou nesse momento de vida ou morte. O irmão mais novo do imperador jogou o copo de sua mão contra o chão. Ultrajante. Como ele ousa? Esse Qinzhi só se preocupa em escapar sozinho, ele não se importa com mais nada. Ele não pode ver a realeza aqui. Se aprecie e entre em contato com Qinzhi. Quero pessoalmente interrogá-lo. Depois que Qinzhi deixou o Palácio Marcial dos 7 Mistérios, a notícia se espalhou rapidamente. Neste momento, eles não haviam voado para muito longe e um talismã transmissor de som ainda conseguiu alcançá-lo. Enquanto Qinzhi estava na águia do vento celestial, ele recebeu uma mensagem do irmão mais novo do imperador perguntando por que ele os abandonou, ignorando a realeza e fugindo em um momento tão crítico. Qinzhi beliscou o talismã transmissor de som, ele nem se incomodou em responder. Ignorando a realeza. A assim chamada realeza não era mais do que a família real e os outros indivíduos da classe dominante. Qinzhi não era um general do reino da Fortuna do Céu, então ele não tinha obrigação de proteger a família real.
A ordem para desistir do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e se retirar para a cidade da Amora Verde foi emitida por ele. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios estava localizada no meio das montanhas Zou. Uma vez que uma maré de bestas viciosas entrasse em erupção, eles seriam facilmente cercados por todos os lados por bestas viciosas. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios não tinha os altos muros que uma cidade tinha e se permanecessem obstinados, certamente sofreriam perdas extremamente pesadas e aqueles discípulos que eram muito fracos sem dúvidas morreriam. Então, o único caminho que eles poderiam tomar era abandonar o Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Em comparação com a vida, coisas como edifícios e matrizes não eram nada. Quinzia não era um oficial da Cidade da Fortuna do Céu, então ele não precisava protegê-los. Como eles tinham que se retirar, a escolha para onde se retirar era dele. A cidade da Amora Verde foi a primeira escolha de Quinzia. Esta era a cidade natal de Lin Ming e ele devia um grande favor a Lin Ming. Esse favor, Quinzia naturalmente não esqueceria. Na manhã seguinte, o sol nasceu no horizonte. Desde o início das erupções de marés de bestas viciosas até agora, um total de 2 dias e noites passaram. A cidade da Amora Verde entrou em um estado de extrema prontidão e todos os sargentos e comandantes da cidade estavam incomparavelmente nervosos. A cidade da Amora Verde era uma cidade importante, mas porque eles estavam no sertão do Reino da Fortuna do Céu, eles não tinham muita guarnição. Havia apenas cerca de 10.000 soldados. Era muito difícil depender desse exército para bloquear a maré de bestas viciosas. Os pedidos de auxílio militar já foram enviados, mas neste momento, todas as outras grandes cidades do Reino da Fortuna do Céu estavam se sentindo inseguras. Nenhum deles estava disposto a se privar de seu exército para ajudar a cidade da Amora Verde. Se houvesse ajuda, seria dos exércitos da fronteira, mas isso era muito longe, a várias milhares de milhas de distância. No momento em que o exército chegasse, a cidade da Amora Verde já poderia ter sido pisoteada por bestas viciosas. Nessa situação, já existiam aqueles que estavam assustados além da imaginação e decidiram desistir das raízes de suas famílias. Eles pegaram seu dinheiro e objetos de valor e fugiram para outras regiões. Enquanto uma pequena família pudesse fazer isso, era muito mais difícil para uma grande e proeminente família abandonar sua base e as suas perdas simplesmente seriam monumentais. Sem mencionar propriedade, negócios, bens ou fazendas, mas o problema era a própria família. Uma grande família poderia ter milhares de indivíduos. Eles tinham idosos e também crianças pequenas. Sob a ameaça de uma maré de bestas viciosas, levar milhares de pessoas fracas e indefesas com segurança para outra cidade era mais fácil dizer do que fazer.